Ela foi tirada à força de tudo o que amava, mas fez o homem que a feriu se ajoelhar. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias, continuando. No coração de Lisboa, onde arranha-céus escondem mais segredos que as sombras que projetam nas ruas estreitas, e onde o dinheiro fala mais alto que a justiça, o destino de Helena Mendonça foi selado numa noite de abril. Filha de um pequeno comerciante da Baixa, ela cresceu entre tecidos importados e sonhos modestos, acreditando que a honestidade era o único capital necessário para uma vida digna. Seu pai, Augusto, mantinha há décadas uma pequena loja que, apesar das dificuldades, sempre conseguira resistir às crises econômicas que assolavam o país. Mas Portugal mudara, e com ele, as regras do jogo. A entrada de produtos chineses a preços imbatíveis, a digitalização do mercado e a pandemia que ninguém previu formaram a tempestade perfeita. Desesperado para salvar o negócio da família, Augusto recorreu a empréstimos cada vez mais arriscados, até que apenas um nome restou: Tiago Constâncio, o homem que muitos chamavam de rei do mercado financeiro português. Tiago não era apenas rico, era o tipo de homem que fazia a riqueza parecer algo orgânico, quase natural, como se o dinheiro o buscasse por magnetismo. Filho de uma dinastia que começou no café, cresceu nos minérios e se consolidou no mercado financeiro, ele era a terceira geração de uma família que não conhecia a palavra não. Aos 42 anos, comandava o maior conglomerado de investimentos privados do país, com escritórios que ocupavam 3 andares inteiros de um edifício espelhado nas Amoreiras, aquela zona que os lisboetas chamavam de o nosso centro financeiro. Helena sabia pouco sobre o mundo das altas finanças. Aos 26 anos, havia acabado de se formar em design pela Universidade de Lisboa e sonhava em criar uma marca própria de moda sustentável. Dividia seu tempo entre ajudar o pai na loja e trabalhar como freelancer para pequenas marcas locais. Sua vida era modesta, mas cheia de planos. Até que numa quinta-feira chuvosa, seu pai chegou em casa com o rosto pálido como nunca vira antes. Ele vai tomar tudo, Helena. Tudo o que construímos. A loja, a casa. A voz de Augusto tremia enquanto ele segurava um contrato com o logotipo do Grupo Constâncio. Os juros, eles mudaram os termos e eu não percebi. Helena passou a noite estudando o contrato. Havia trabalhado por um semestre como estagiária em um escritório de advocacia e conhecia o suficiente para entender que aquilo não era apenas um empréstimo predatório. Era uma armadilha meticulosamente construída. Seu pai havia inadvertidamente assinado um contrato que permitia ao credor assumir não apenas o controle da loja, mas também o apartamento modesto onde viviam, caso houvesse qualquer atraso. Vamos procurar um advogado, disse Helena, determinada a lutar, mas Augusto apenas balançou a cabeça. Já tentei. Ninguém aceita ir contra o Grupo Constâncio. E mesmo que aceitassem, não temos como pagar. Foi nessa mesma noite que o coração frágil de Augusto, já comprometido por anos de hipertensão mal controlada, cedeu à pressão. O infarte o levou em questão de minutos, nos braços de Helena, antes mesmo que a ambulância pudesse chegar ao pequeno apartamento em Alcântara. No dia seguinte ao enterro, enquanto a dor ainda era uma ferida aberta, Helena recebeu a visita de um homem de terno impecável que se apresentou como assistente pessoal de Tiago Constâncio. Senhorita Mendonça, lamentamos profundamente sua perda, disse ele, com uma formalidade que não escondia a indiferença. No entanto, o contrato assinado por seu pai permanece válido e o pagamento está atrasado. Helena tentou argumentar, implorar por mais tempo, mas as palavras batiam em uma parede invisível de burocracia e poder. Foi quando o homem ofereceu o que chamou de solução alternativa. O Sr. Constâncio está sempre em busca de novos talentos para sua equipe criativa. Ele viu seu portfólio online e ficou intrigado. Se aceitar uma posição em sua equipe pessoal de design, a dívida pode ser renegociada em termos mais favoráveis. A proposta parecia absurda. Como poderia Tiago Constâncio, um titã do mercado financeiro, conhecer o trabalho de uma designer recém-formada? Mas a alternativa
era perder tudo o que restava da memória de seu pai. Com o coração pesado de desconfiança, Helena aceitou a oferta. 2 dias depois, ela atravessava as portas de vidro temperado da sede do Grupo Constâncio. O saguão era um monumento ao poder corporativo, com mármore importado da Itália e uma escultura de bronze que representava um touro, símbolo universal do mercado em ascensão. Uma recepcionista de sorriso calculado a conduziu até o elevador privativo que levava diretamente ao último andar, o reino pessoal de Tiago Constâncio. O escritório dele era exatamente como Helena imaginava, amplo, minimalista, com uma vista panorâmica de Lisboa que fazia a cidade parecer um modelo em escala, algo que se podia controlar com a ponta dos dedos. Livros cuidadosamente alinhados preenchiam uma estante de madeira escura. Arte contemporânea decorava as paredes brancas. E sentado atrás de uma mesa de vidro e aço, estava o homem que agora controlava seu destino. Tiago Constâncio tinha a aparência de quem nasceu para comandar. Alto, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno italiano feito sob medida, cabelos negros com fios grisalhos estratégicos nas têmporas e olhos de um castanho tão escuro que pareciam absorver a luz ao invés de refleti-la. Seu rosto era uma combinação precisa de traços fortes, maxilar definido, nariz reto, sobrancelhas espessas, que em outro contexto poderiam parecer atraentes, mas que ali, naquele templo de poder, apenas intensificavam sua aura de autoridade incontestável. Senhorita Mendonça. Ele não se levantou para cumprimentá-la, apenas indicou a cadeira à sua frente com um gesto quase imperceptível. Seja bem-vinda ao Grupo Constâncio. Helena sentiu um arrepio involuntário. A voz dele era profunda, controlada, o tipo de voz acostumada a dar ordens que eram imediatamente obedecidas. Ela se sentou, mantendo a postura ereta, recusando-se a demonstrar o nervosismo que corria por suas veias como gelo líquido. Agradeço a oportunidade, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado, mas confesso que não entendo exatamente qual será minha função aqui. Um sorriso lento, calculado, se formou nos lábios dele. Direto ao ponto. Gosto disso. Tiago se recostou na cadeira, estudando-a como se fosse uma peça rara em um leilão, algo a ser avaliado, precificado. Estou desenvolvendo um novo braço de negócios voltado para o mercado de luxo sustentável. Seu trabalho de conclusão de curso sobre moda circular chamou minha atenção. Você será responsável pelo design conceitual de nossa primeira coleção. A explicação soava plausível, mas Helena não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais, algo não dito. Como ele conhecia seu TCC? Por que escolhê-la, uma recém-formada sem conexões, quando poderia contratar qualquer designer consagrado do país? E quanto à dívida do meu pai? Tiago fez um gesto displicente, como se espantasse um inseto invisível. Considere-a congelada enquanto trabalhar para mim. Ao final de um ano, se seu desempenho for satisfatório, a dívida será perdoada. Se não... Ele deixou a frase no ar, o não dito mais ameaçador que qualquer palavra. Helena assentiu, sentindo o peso da armadilha que se fechava ao seu redor. Não era uma oportunidade, era uma sentença. Nas semanas seguintes, Helena descobriu que seu trabalho ia muito além do design conceitual. Ela havia se tornado uma espécie de assistente pessoal de Tiago, acompanhando-o em reuniões importantes, jantares de negócios e eventos sociais. Ele a apresentava como nossa nova promessa criativa, mas o olhar que lançava para ela contava uma história diferente, a história de um homem acostumado a possuir tudo o que desejava. O escritório do Grupo Constâncio era um ecossistema complexo, onde poder e submissão dançavam uma valsa sinistra. Helena observava como os executivos se curvavam às vontades de Tiago, como as secretárias tremiam quando ele entrava em uma sala, como ninguém ousava questioná-lo ou contradizê-lo. Era um reino onde ele reinava absoluto, e todos os outros eram meros súditos. Em particular, Helena notou a presença constante de Camila Vasconcelos, diretora de marketing e braço direito de Tiago. Alta, elegante, com olhos verdes penetrantes
e cabelos louros, sempre impecáveis. Camila era o tipo de mulher que intimidava só de entrar em uma sala. Os rumores nos corredores sussurravam sobre um caso antigo entre ela e Tiago, algo que terminara mal, mas que não impedira que mantivessem uma parceria profissional quase simbiótica. Camila não escondia seu desprezo por Helena. Mais uma das descobertas dele, ouviu-a comentar certa vez com outro executivo, em um tom que deixava claro o que pensava dessas descobertas. Foi numa sexta-feira, após um jantar com investidores estrangeiros num restaurante exclusivo no Chiado, que Tiago finalmente mostrou as suas verdadeiras intenções. O motorista os deixou no hotel onde os investidores estavam hospedados. E enquanto os homens de negócios se despediam no saguão, Tiago colocou a mão na parte baixa das costas de Helena, um toque que parecia casual, mas que queimava através do tecido fino de seu vestido. Acompanhe-me ao bar. Precisamos discutir o próximo evento. O bar do hotel era um espaço intimista, com iluminação baixa e jazz ao vivo. Eles se sentaram em um canto afastado e Tiago pediu uísque para ambos, sem consultar a preferência de Helena. Você tem se saído bem, disse ele após um longo silêncio. Melhor do que eu esperava, na verdade. Helena tomou um gole da bebida, sentindo o líquido âmbar queimar sua garganta. Estou apenas fazendo meu trabalho. Tiago riu, um som sem humor. Não, você está fazendo muito mais. Está observando, aprendendo, adaptando-se. Vejo como seus olhos registram tudo, como você analisa cada pessoa na sala. É fascinante. Ele se inclinou para a frente, invadindo seu espaço pessoal, e Helena sentiu o perfume dele, sândalo, almíscar e algo indefinível, algo que falava de dinheiro velho e poder recém-conquistado. Sabe por que realmente a contratei, Helena? Ela manteve o olhar firme, recusando-se a recuar. Tenho uma ideia. Você me lembra alguém que conheci há muito tempo, alguém que também tinha esse fogo nos olhos, essa determinação silenciosa. Tiago tomou outro gole de uísque. Alguém que me fez muito mal. As implicações daquelas palavras pairaram no ar entre eles, densas como fumaça. Não estou aqui para ferir ninguém, disse Helena, sentindo o pulso acelerar. Só quero cumprir nosso acordo e seguir minha vida. Tiago sorriu novamente, aquele sorriso que não alcançava os olhos. É exatamente o que ela diria. Ele estendeu a mão, tocando levemente o rosto de Helena. Vamos descobrir se você também é mentirosa como ela. Helena sentiu náusea subir por sua garganta. Aquele toque, aparentemente leve, carregava o peso de uma ameaça velada. Ela se afastou, tentando manter a compostura. Senhor Constâncio, acho que está havendo um mal-entendido. Tiago, corrigiu ele. E não há mal-entendido algum, você sabe exatamente o que estou propondo. Naquele momento, Helena entendeu completamente o que significava estar à mercê de um homem como Tiago Constâncio. Não era apenas sobre dinheiro ou poder corporativo. Era sobre dominação em seu sentido mais primitivo. Ele a queria não porque a desejava, mas porque ela representava algo a ser conquistado, subjugado, possuído. Preciso ir embora, disse ela, levantando-se. Está tarde. Tiago não tentou impedi-la, apenas a observou com aquele olhar avaliador, como se estivesse antecipando os próximos movimentos de um jogo de xadrez. Pedirei ao motorista que a leve para casa. Mas pense no que conversamos. Seu futuro e o legado do seu pai dependem das suas escolhas. Naquela noite, enquanto o motorista silencioso a conduzia pelas ruas iluminadas de Lisboa, Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Não era seu espírito ou sua determinação. Era a última barreira de ingenuidade, a última crença de que o mundo poderia ser justo. Em seu lugar, crescia algo novo, algo frio e calculista. Se Tiago Constâncio queria um jogo, ela jogaria, mas não pelas regras dele. No pequeno apartamento que lutava para manter, Helena passou a madrugada pesquisando. Usando as habilidades que desenvolvera durante estágios em marketing digital, ela vasculhou cada canto da internet em busca de informações sobre Tiago Constâncio. Reportagens em revistas de negócios, entrevistas antigas, processos judiciais arquivados, até mesmo fotografias em colunas sociais.
Tudo o que pudesse revelar mais sobre o homem que agora era seu algoz. Uma foto em particular chamou sua atenção. Tiago, cerca de 10 anos mais jovem, ao lado de uma mulher de beleza serena. Diferente das modelos e socialites com quem costumava ser fotografado, esta mulher tinha um olhar intenso, quase desafiador. A legenda identificava-a como Luísa Prado, arquiteta e namorada do empresário. Helena nunca havia ouvido falar de Luísa Prado, mas algo naquele olhar, naquela postura, ressoou profundamente. Esta seria a mulher que Tiago mencionara, a que lhe fizera mal. Continuar pesquisando sobre Luísa Prado se revelou surpreendentemente difícil. Era como se a mulher tivesse desaparecido da internet após seu relacionamento com Tiago. Apenas algumas menções em sites de arquitetura, projetos antigos, e então, nada. Um vazio digital que parecia deliberado demais para ser coincidência. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de Lisboa com tons de rosa e laranja, Helena havia tomado sua decisão. Não, seria apenas mais uma vítima de Tiago Constâncio. Seria seu maior erro. Mas para isso, precisaria jogar um jogo perigoso, um jogo onde as aparências seriam sua principal arma. Chegando ao escritório na segunda-feira seguinte, Helena adotou uma nova postura. Não a rebeldia aberta, que certamente levaria à sua ruína, mas uma submissão calculada. Começou a se vestir com cores mais sóbrias, a falar em tom mais suave, a baixar levemente os olhos quando Tiago entrava na sala. Pequenas mudanças que, aos olhos dele, pareceriam sinais de aceitação de seu lugar naquela hierarquia perversa. Pensei sobre nossa conversa, disse ela, quando finalmente se encontraram a sós no elevador. E você está certo. Meu futuro depende das minhas escolhas. Tiago a estudou com aqueles olhos escuros, buscando sinais de falsidade, de resistência. Helena manteve o olhar baixo, vulnerável, deixando que ele visse apenas o que queria ver. Jantar hoje à noite, disse ele finalmente. No meu apartamento. Enviarei o endereço. Helena assentiu, permitindo que um pequeno sorriso surgisse no canto de seus lábios. Como quiser. O apartamento de Tiago ocupava os 2 últimos andares de um edifício exclusivo na Lapa. Era exatamente como Helena imaginava. Um monumento à masculinidade e poder, com paredes de betão aparente, móveis de design assinado e uma coleção impressionante de arte contemporânea. Através das janelas do chão ao teto, Lisboa se estendia como um tapete de luzes aos seus pés. Tiago a recebeu vestindo calças escuras e uma camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes e um relógio que provavelmente custava mais que um carro de luxo. Seus cabelos estavam levemente úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho, e o cheiro de seu perfume parecia mais intenso no ambiente íntimo do apartamento. Bem-vinda, disse ele, conduzindo-a pela sala até a varanda, onde uma mesa estava posta para 2, com champanhe em um balde de gelo e velas iluminando a cena com uma luz dourada e trêmula. Espero que goste de comida italiana. Meu chefe preparou algo especial. Helena sorriu, aceitando a taça de champanhe que ele oferecia. É perfeito. Durante o jantar, Tiago falou sobre si mesmo, sobre seus projetos, suas conquistas. Helena o escutava atentamente, fazendo perguntas nos momentos certos, rindo das anedotas que ele contava sobre celebridades e políticos poderosos. Era como se estivesse diante de uma fera selvagem. Qualquer movimento brusco poderia despertar seu instinto predador. Você é uma boa ouvinte, comentou ele enquanto saboreavam a sobremesa. Uma elaborada criação de chocolate e frutas vermelhas. A maioria das pessoas só espera a sua vez de falar. Gosto de entender as pessoas, respondeu Helena, deixando que seus dedos tocassem levemente os dele sobre a mesa. Especialmente aquelas que me intrigam. Tiago sorriu, capturando a mão dela entre as suas. E eu a intrigo, Helena. Muito. O tom dela era baixo, quase um sussurro. Um homem com tanto poder, tanta influência, deve ser solitário no topo. Algo passou pelos olhos dele, um lampejo de vulnerabilidade rapidamente suprimido. Você não faz ideia. Quando ele a beijou momentos depois,
Helena permitiu-se corresponder, mesmo enquanto seu estômago se contraía em repulsa. O beijo dele era como tudo em sua vida, controlado, dominante, exigente. Ele a puxou contra si com uma força que beirava a violência, suas mãos explorando seu corpo com a familiaridade de quem está acostumado a tomar o que deseja. Helena se afastou gentilmente, ofegante. "Não aqui", disse, tocando o rosto dele. "Não assim." Tiago franziu o senho, desacostumado a qualquer forma de negativa. "O que quer dizer?" "Quero dizer que não sou apenas mais uma conquista rápida." Ela sorriu, um sorriso calculado para parecer tímido e provocante ao mesmo tempo. "Se vamos fazer isso, quero que seja especial para ambos." Foi um risco, ela sabia. Tiago poderia facilmente perder a paciência, lembrar-lhe sua posição precária, forçá-la a ceder. Mas algo em seu olhar mudou, uma centelha de interesse genuíno, talvez. O desafio de conquistar, não apenas possuir. "Você é cheia de surpresas, Helena Mendonça", murmurou ele, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. "Tudo bem, faremos do seu jeito, por enquanto." Quando o motorista a deixou em casa naquela noite, Helena entrou no chuveiro e esfregou, a pele até ficar vermelha, tentando apagar qualquer vestígio do toque de Tiago. Mas mesmo enquanto seu corpo rejeitava o contato físico, sua mente estava clara, fria, calculista. O jogo começara, e ela estava determinada a não ser apenas mais uma peça no tabuleiro de Tiago Constâncio. Ela seria a jogadora que viraria o jogo. Nas semanas seguintes, Helena executou seu plano com a precisão de uma cirurgiã. Cada movimento era calculado, cada palavra medida. Durante o dia, era a funcionária exemplar, atenta, eficiente, discreta. Começou a fazer-se indispensável não apenas para Tiago, mas para toda a equipe. Executiva. Suas sugestões para a linha de moda sustentável eram brilhantes, inovadoras, e logo chamaram a atenção da diretoria. Camila Vasconcelos observava essa ascensão com desconfiança crescente. Certa tarde, abordou Helena no banheiro feminino do andar executivo, um espaço de mármore e espelhos dourados, onde as conversas importantes realmente aconteciam. "Você é boa, Mendonça. Melhor do que as outras", disse Camila, retocando o batom vermelho enquanto observava Helena pelo espelho. "Mas não se iluda, já vi esse filme antes." Helena manteve a expressão neutra enquanto lavava as mãos. "Não sei do que está falando." Camila riu, um som afiado como vidro quebrado. "Tiago tem um padrão. Encontra garotas talentosas, vulneráveis com algo a provar. Traz para perto, seduz, usa profissionalmente e depois..." Ela fez um gesto displicente. "Descarte, como aquela arquiteta anos atrás, como todas as outras." Helena sentiu seu coração acelerar ao ouvir a menção à arquiteta. Que arquiteta? Luísa alguma coisa. Tinha potencial real, diferente da maioria, mas cometeu o erro clássico. Camila guardou o batom na bolsa de grife. Acreditou que era especial. Antes que Helena pudesse perguntar mais, a porta do banheiro se abriu e a conversa morreu instantaneamente. Mas a semente havia sido plantada. Helena agora sabia que havia mais sobre Luísa Prado do que uma simples menção em uma foto antiga. Naquela mesma noite, Helena usou seu novo acesso ao sistema interno do Grupo Constâncio para procurar qualquer registro de Luísa Prado. Após horas vasculhando arquivos, encontrou uma pasta protegida nos registros de recursos humanos. Caso Prado, confidencial. Os documentos revelavam uma história sinistra. Luísa havia sido contratada pelo Grupo Constâncio como arquiteta-chefe para um grande projeto de revitalização urbana. Seu trabalho era revolucionário, combinando sustentabilidade com preservação cultural de comunidades tradicionais. Ela e Tiago iniciaram um relacionamento, mas quando Luísa descobriu que o projeto seria usado para gentrificação e expulsão dessas mesmas comunidades, confrontou-o publicamente durante uma apresentação para investidores. A retaliação foi brutal. Tiago usou sua influência para destruir a carreira dela, bloqueando-a em todos os grandes escritórios de arquitetura.
espalhando rumores sobre instabilidade mental e comportamento errático. O último documento era um acordo de confidencialidade, assinado por Luísa, que a silenciava permanentemente em troca de uma quantia considerável. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas sobre poder ou controle. Tiago Constâncio era capaz de destruir vidas por vingança, por orgulho ferido. E agora, ela estava no olho desse furacão. Mas onde outras veriam apenas perigo, Helena viu oportunidade. Cada informação era uma arma potencial. Cada detalhe sobre Tiago, cada fraqueza, cada escândalo abafado, cada negócio nas sombras, tudo isso poderia ser usado contra ele no momento certo. Nas noites, quando não estava com Tiago, Helena continuava sua pesquisa meticulosa. Descobriu padrões nos negócios dele, identificou parceiros questionáveis, mapeou a rede de influências e favores que sustentava seu império. Criou um arquivo secreto, protegido por senhas e armazenado em servidores seguros, longe dos olhos vigilantes da equipe de TI do Grupo Constâncio. Durante o dia, continuava o jogo de sedução calculada. Permitia que Tiago acreditasse que estava à conquista gradualmente, que sua resistência inicial estava cedendo ao charme dele. Encontros no apartamento dele tornaram-se mais frequentes, mais íntimos, mas Helena sempre encontrava formas sutis de adiar o momento final de entrega. Ora era trabalho inacabado, ora um mal-estar súbito, ora a necessidade de fazer as coisas direito. "Você está me enlouquecendo", confessou Tiago certa noite, após um jantar onde o vinho correra solto e as mãos dele haviam explorado boa parte do corpo dela. Estavam na varanda do apartamento, a cidade pulsando abaixo deles como uma criatura viva. "Nunca desejei ninguém assim." Helena sorriu, permitindo-se parecer vulnerável, tocada. "Tenho medo", sussurrou, uma confissão que soava verdadeira porque, de certa forma, era. "Medo do que sinto por você, do poder que tem sobre mim." Tiago a puxou para si, enterrando o rosto nos cabelos dela. "Não vou machucá-la, Helena. Não você." A ironia daquela promessa quase a fez rir, mas Helena apenas assentiu, deixando que ele visse lágrimas, reais, mas não pelas razões que ele imaginava, brilhando em seus olhos. "Preciso ir", disse ela, afastando-se gentilmente. "Amanhã temos aquela reunião com os investidores estrangeiros." Tiago suspirou, frustrado, mas resignado. "Você é a única mulher que já me fez esperar assim." "E vale a pena esperar?" perguntou Helena com um sorriso provocante. O olhar que ele lhe lançou estava carregado de desejo e algo mais, algo que, em outro homem, outro contexto, poderia ser confundido com afeto real. Mais do que imagina. Na manhã seguinte, Helena chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Precisava preparar-se para a reunião, mas também queria tempo para executar a próxima fase de seu plano. Usando o acesso privilegiado que agora possuía como assistente pessoal de Tiago, ela fez uma pequena alteração na apresentação que seria mostrada aos investidores. Nada óbvio, apenas uma revisão nas projeções financeiras de um projeto específico, reduzindo sutilmente a estimativa de retorno. A reunião transcorreu normalmente até chegarem àquele slide específico. Um dos investidores, um norueguês de olhar afiado, questionou imediatamente a discrepância entre os números apresentados e o que haviam discutido em e-mails anteriores. Tiago hesitou por um momento, confuso. Olhou para Helena, que manteve uma expressão de inocente preocupação, e então para Camila, que franziu o senho, claramente não tendo notado a alteração. "Deve haver um erro na apresentação", disse Tiago, mantendo a compostura. "Vamos esclarecer isso imediatamente." A reunião continuou, mas o dano estava feito. Uma pequena semente de dúvida havia sido plantada. Não o suficiente para arruinar o negócio, mas o suficiente para arranhar a reputação de perfeição e controle absoluto de Tiago. Depois, quando todos haviam saído, Tiago a chamou ao escritório. Sua expressão era sombria, contida, mas Helena podia sentir a raiva fervendo sob a superfície. "O que aconteceu com aqueles números?" "Eu não entendo", respondeu Helena.
a imagem perfeita da confusão genuína. Usei os dados que você aprovou ontem. Tiago a estudou por um longo momento, procurando sinais de mentira. Alguém alterou aqueles dados, Helena, e só 3 pessoas tinham acesso a essa apresentação antes da reunião. Eu, você e Camila. Está sugerindo que eu sabotaria propositalmente uma reunião tão importante? Helena permitiu que indignação colorisse sua voz. Por que eu faria isso? Tiago continuou observando-a, seus olhos escuros e impenetráveis. Finalmente suspirou. Não, você não faria isso. Deve ter sido um erro técnico ou... Ele deixou a frase no ar, e Helena percebeu que a semente da desconfiança agora incluía Camila. Perfeito. Nas semanas seguintes, Helena continuou sua campanha silenciosa. Pequenos erros em documentos importantes, e-mails que, acidentalmente, não chegavam aos destinatários corretos. Informações confidenciais que, de alguma forma, vazavam para concorrentes. Cada incidente era pequeno demais para despertar suspeitas imediatas, mas juntos formavam um padrão de disfunção crescente que começava a afetar a reputação impecável do Grupo Constâncio. Ao mesmo tempo, Helena se aproximava cada vez mais de Tiago no plano pessoal. Finalmente, após quase 3 meses de dança calculada, ela permitiu que a sedução chegasse ao seu clímax inevitável. A noite em que finalmente se entregou a Tiago foi cuidadosamente encenada. Ela escolheu uma data significativa, o aniversário da morte de seu pai, para adicionar uma camada de emoção real ao que de outra forma seria apenas uma performance. O sexo com Tiago foi exatamente como ela esperava, dominante, focado no prazer dele, um ato de posse mais que de conexão. Helena interpretou seu papel com perfeição, gemendo nos momentos certos, sussurrando as palavras que sabia que ele queria ouvir, fingindo um prazer que estava muito longe de sentir. Depois, enquanto ele dormia ao seu lado, ela observou seu rosto relaxado no sono. Sem a máscara de controle constante, Tiago parecia quase vulnerável, quase humano. Por um breve momento, Helena se perguntou se havia algo salvável naquele homem, alguma centelha de bondade enterrada sob camadas de privilégio e poder corruptor. O momento passou. Helena levantou-se silenciosamente, vestiu o roupão de seda que ele havia comprado para ela e caminhou até a varanda. Lisboa se estendia à sua frente, infinita e indiferente. Em algum lugar naquele mar de luzes, seu pai havia morrido com o coração partido por causa desse homem. Em algum lugar, Luísa Prado havia sido silenciada e descartada como lixo. E quantos outros? Quantas vidas esmagadas sob as rodas do Império Constâncio? No que está pensando? A voz de Tiago a surpreendeu. Ele estava parado na porta da varanda, nu, exceto por uma calça de pijama de seda, o peito ainda marcado pelos arranhões que ela deixara em suas costas, sua única expressão genuína de emoção durante o ato. Em como a vida é estranha, respondeu ela sem se virar. Há alguns meses eu estava desesperada, prestes a perder tudo, e agora estou aqui. Tiago se aproximou, envolvendo-a por trás, seu corpo quente contra o dela. Você está exatamente onde deveria estar. Helena fechou os olhos, permitindo-se receber aquele abraço, não por desejo, mas para alimentar a ilusão. Quando soube que me queria assim, Tiago ficou em silêncio por um momento, seu rosto enterrado nos cabelos dela. Desde o primeiro dia, havia algo em seus olhos, uma força que não via há muito tempo. Como Luísa Prado? Ela sentiu o corpo dele enrijecer instantaneamente. Suas mãos, que acariciavam suavemente a cintura dela, pararam. Por um momento, Helena temeu ter revelado sua mão cedo demais. Mas era um risco calculado, um teste para ver até onde poderia empurrar. Onde ouviu esse nome? A voz dele agora tinha um tom perigoso. Helena se virou para encará-lo, mantendo a expressão inocente, levemente confusa. Camila mencionou algo sobre uma arquiteta que trabalhou para você. Disse que eu a lembrava dela. Os olhos de Tiago escureceram, seu maxilar se contraiu. Camila fala demais. Foi só um comentário passageiro. Helena tocou o rosto dele suavemente.
Não pensei que fosse importante. Não é. A resposta veio rápida demais, tensa demais. Luísa é passado, um erro que não pretendo repetir. Helena assentiu, como se aceitasse a explicação, mas notou como ele evitou olhar diretamente em seus olhos. Uma raridade para um homem que normalmente mantinha contato visual intenso, dominante. Vamos voltar para a cama, disse ele, puxando-a gentilmente. Helena o seguiu, mas a semente havia sido plantada. Agora ela sabia com certeza. Luísa Prado não era apenas uma ex-funcionária, uma ex-namorada. Era uma ferida aberta, um ponto fraco no império aparentemente impenetrável de Tiago Constâncio. Nos dias que se seguiram, Helena notou mudanças sutis no comportamento de Tiago. Ele estava mais atento, mais possessivo, observando-a com intensidade renovada. Ao mesmo tempo, percebeu um distanciamento entre ele e Camila. Reuniões canceladas, conversas tensas em corredores, olhares frios trocados durante apresentações. A menção casual ao nome de Luísa havia criado uma fissura na confiança entre eles, exatamente como Helena planejara. Enquanto isso, o relacionamento entre Helena e Tiago parecia florescer. Ele a cobria de presentes, joias, roupas de grife, até mesmo um carro novo. Apresentou-a formalmente à diretoria como a nova gerente de projeto da linha sustentável, garantindo a ela um cargo oficialmente respeitável dentro da empresa. Começou a incluí-la em decisões importantes, valorizando sua opinião e, mais significativo, implementando suas sugestões. Para o mundo exterior era a história clássica de ascensão, a jovem talentosa descoberta e promovida por um mentor poderoso. Apenas Helena sabia que cada elogio, cada promoção, cada demonstração pública de confiança era mais um passo em direção à queda inevitável de Tiago. Em casa, sozinha, Helena continuava reunindo informações. Descobriu registros de transações suspeitas com políticos influentes, esquemas elaborados de evasão fiscal e, mais alarmante, um padrão de compra e destruição de pequenas empresas, que se recusavam a vender para o Grupo Constâncio. A loja de seu pai não havia sido um caso isolado. Era parte de um projeto maior de renovação urbana que estava deslocando comerciantes tradicionais de áreas valorizadas da cidade. O empréstimo predatório, as condições impossíveis, o assédio legal, tudo fazia parte de uma estratégia bem ensaiada. Cada descoberta alimentava a determinação de Helena. Cada pedaço de evidência era cuidadosamente documentado, cada conexão mapeada. Seu arquivo secreto crescia dia após dia, tornando-se uma bomba relógio esperando para ser detonada. 5 meses após seu primeiro dia no Grupo Constâncio, Helena finalmente viu sua chance de avançar para a próxima fase do plano. O grupo estava prestes a anunciar um grande projeto de revitalização urbana, ironicamente, na mesma área onde ficava a antiga loja de seu pai. Um empreendimento de uso misto que prometia transformar o bairro, enquanto preservava seu caráter histórico. Eufemismos para a gentrificação. Agressiva. Durante uma reunião preparatória para o anúncio, Helena fez uma sugestão aparentemente inocente. E se convidássemos alguns dos antigos comerciantes da área para o evento de lançamento? Seria um gesto de boa vontade, mostrando que valorizamos a história do bairro. Camila imediatamente se opôs à ideia. Não precisamos de pessoas descontentes arruinando nosso evento. A maioria deles ainda nos culpa por terem perdido seus negócios. Exatamente por isso, respondeu Helena, mantendo a voz calma e razoável. É uma oportunidade de mudar essa narrativa, mostrar que o Grupo Constâncio não é o vilão que pensam que somos. Podemos oferecer compensações simbólicas, talvez até espaços no novo empreendimento com aluguel subsidiado para alguns deles. Tiago, que estivera observando o debate em silêncio, de repente assentiu. Helena tem razão. É um movimento inteligente de relações públicas. Além disso, nos protege de possíveis protestos. Camila lançou a Helena um olhar gelado, mas não contestou mais. A reunião continuou, mas Helena sabia que havia conseguido o que queria, uma abertura. Naquela noite, em seu apartamento, não o pequeno lugar em Alcântara,
mas um novo e luxuoso apartamento nas Avenidas Novas que Tiago havia ajudado a financiar. Helena iniciou a próxima fase. Usando uma lista de antigos comerciantes da área, começou a fazer ligações. Boa noite, meu nome é Helena Mendonça, trabalho para o Grupo Constâncio. A maioria desligava imediatamente. Alguns gritavam obscenidades antes de cortar a ligação. Helena persistiu, até que finalmente encontrou alguém disposto a ouvi-la. Dona Zélia, uma senhora de 70 anos que havia perdido a papelaria que administrava há 3 décadas. Só estou ouvindo porque conheci seu pai, disse Dona Zélia, sua voz cansada transmitindo anos de batalhas perdidas. Augusto era um homem bom. Ficamos todos arrasados quando soubemos... É por isso que estou ligando, interrompeu Helena, sentindo a emoção genuína se misturar à sua performance calculada. Estou tentando mudar as coisas de dentro, Dona Zélia, e preciso da sua ajuda. Lentamente, noite após noite, Helena construiu uma rede de aliados improváveis. Antigos comerciantes, jornalistas investigativos interessados em corrupção corporativa, ativistas de direitos habitacionais e até mesmo um promotor público especializado em crimes do colarinho branco. Todos conectados por um objetivo comum: expor as práticas predatórias do Grupo Constâncio. Ao mesmo tempo, Helena começou a vazar discretamente documentos internos para essa rede. Nada que pudesse ser rastreado diretamente até ela, nada que comprometesse imediatamente o grupo, mas o suficiente para construir um caso sólido, pedaço por pedaço. Durante o dia, continuava sendo a funcionária exemplar, a namorada devotada. Tiago estava cada vez mais envolvido emocionalmente, chegando a mencionar casualmente planos de longo prazo, viagens que fariam juntos, até mesmo uma possível promoção que a colocaria oficialmente na diretoria executiva. Você mudou minha vida, confessou ele uma noite, enquanto jantavam num restaurante exclusivo com vista para o Parque Eduardo VII. Era um raro momento de vulnerabilidade genuína. Antes de você eu estava vazio, apenas acumulando mais poder, mais dinheiro, sem realmente sentir nada. Helena o observou com fascínio, genuíno. Era como assistir a um predador acreditando que havia se transformado em um animal doméstico. Todos podemos mudar, Tiago. Mesmo alguém como eu? Havia uma sinceridade perturbadora em sua voz. Por um momento, apenas um momento, Helena hesitou. Era possível que Tiago realmente estivesse mudando? Que o homem frio e calculista estivesse desenvolvendo algo parecido com consciência ou remorso? Então lembrou-se de seu pai, morrendo em seus braços. De Luísa Prado, silenciada e destruída. De Dona Zélia e dezenas de outros expulsos de suas vidas por pura ganância corporativa. Todos podemos mudar, repetiu ela, estendendo a mão para tocar a dele. Mas algumas coisas não podem ser desfeitas. O evento de lançamento do projeto de revitalização foi marcado para uma sexta-feira ensolarada de primavera. O local escolhido foi simbólico, uma antiga fábrica de tecidos transformada em espaço de eventos, no coração da área que seria revitalizada. Políticos importantes, celebridades, jornalistas e, graças à insistência de Helena, um pequeno grupo de antigos comerciantes, incluindo Dona Zélia, foram convidados. Na manhã do evento, Helena acordou ao lado de Tiago em seu apartamento luxuoso. Observou-o dormindo por alguns minutos, estudando as linhas de seu rosto, as primeiras rugas nos cantos dos olhos, os fios grisalhos que agora se multiplicavam em seu cabelo negro. Por um breve momento, permitiu-se imaginar uma realidade alternativa, onde eles haviam se conhecido em circunstâncias diferentes, onde ele não fosse o homem que era, onde ela não tivesse que fazer o que estava prestes a fazer. O momento passou. Helena levantou-se silenciosamente e foi preparar café. Hoje seria o dia em que tudo começaria a desmoronar para Tiago Constâncio. O evento começou pontualmente às 10 horas. Tiago, impecável em um terno italiano cinza, fez um discurso eloquente sobre progresso inclusivo e revitalização com responsabilidade social. Helena, elegante em um vestido verde esmeralda, presente dele, ironicamente,
observava da primeira fila, aplaudindo nos momentos apropriados, sorrindo com orgulho quando ele a mencionou como a visionária por trás de nosso novo compromisso com sustentabilidade e responsabilidade social. Tudo corria perfeitamente até o momento das perguntas. Foi quando Dona Zélia, apoiando-se em sua bengala, levantou-se lentamente. Senhor Constâncio, disse ela, sua voz frágil, mas clara no microfone que lhe foi oferecido. O senhor falou muito sobre responsabilidade social. Poderia explicar como isso se aplica às dezenas de pequenos negócios que foram forçados a fechar para dar lugar ao seu projeto? Negócios como o do falecido Augusto Mendonça, que morreu de ataque cardíaco após receber sua notificação de despejo? Um silêncio pesado caiu sobre o auditório. Tiago hesitou, claramente não preparado para a pergunta. Seus olhos buscaram Helena, que manteve uma expressão de surpresa educada, como se também não esperasse tal questionamento. Eu lamento muito por qualquer dificuldade que nossos projetos anteriores possam ter causado, respondeu Tiago, finalmente recuperando a compostura. É exatamente por isso que nosso novo enfoque prioriza a inclusão das comunidades existentes. Inclusão? A voz de Dona Zélia agora tremia de indignação. O senhor chama de inclusão quando oferece empréstimos com juros impossíveis e depois toma tudo o que construímos? Quando usa suas conexões para bloquear nossos negócios? Quando... O microfone foi gentilmente retirado dela por um assessor de imprensa visivelmente nervoso. Mas o dano estava feito. Outras mãos se ergueram, jornalistas agora com perguntas mais afiadas, mais específicas. Senhor Constâncio, o Jornal Público está investigando denúncias de que seu grupo usou práticas predatórias para adquirir propriedades nesta área. Gostaria de comentar? Há rumores de uma investigação do Ministério Público sobre conexões entre o Grupo Constâncio e decisões recentes da Câmara Municipal favorecendo seus projetos. O senhor confirma ou nega? Tiago manteve a calma exterior, respondendo cada pergunta com a confiança ensaiada de um executivo experiente. Mas Helena, que o conhecia intimamente agora, podia ver os sinais quase imperceptíveis de pânico crescente. A leve tensão no maxilar, o modo como seus dedos tamborilavam discretamente no pódio, a transpiração sutil na têmpora. O evento terminou abruptamente com o assessor de imprensa anunciando que o tempo para perguntas havia acabado. Tiago foi rapidamente escoltado para fora do palco, enquanto Camila tentava conter os jornalistas com promessas vagas de entrevistas futuras. Nos bastidores, Helena encontrou Tiago, em uma pequena sala de espera, o rosto pálido, os olhos flamejantes de fúria. Quem organizou isso? Exigiu ele assim que a porta se fechou, deixando-os a sós. Quem deixou aquela velha entrar? Foi você quem aprovou a lista de convidados, respondeu Helena calmamente. Você disse que era um bom movimento de relações públicas, lembra? Tiago passou as mãos pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito. Isso foi uma emboscada. Alguém vazou informações, alguém está alimentando esses jornalistas. Seu olhar se fixou em Helena, subitamente desconfiado. Você conhece aquela mulher? Ela mencionou seu pai. Helena manteve o rosto impassível, apenas levemente, preocupado. Muitas pessoas conheciam meu pai, Tiago. Ele tinha uma loja na área por décadas. Tiago a estudou por um longo momento, seus olhos escuros vasculhando o rosto dela em busca de traição. Helena sustentou o olhar, permitindo que genuína preocupação, não por ele, mas pelo sucesso de seu plano, transparecesse. Finalmente ele suspirou, parecendo se acalmar um pouco. Desculpe, estou estressado e procurando culpados. Ele se aproximou, tomando as mãos dela entre as suas. Você é a única pessoa em quem posso confiar agora. Sempre, respondeu Helena, apertando as mãos dele gentilmente, ignorando a náusea que subia por sua garganta. Naquela noite, enquanto Tiago trabalhava freneticamente com sua equipe de relações públicas para controlar os danos, Helena enviou um pacote de documentos para o jornalista investigativo que fizera a pergunta sobre o Ministério Público. O pacote incluía evidências de pagamentos irregulares a funcionários municipais
e-mails comprometedores trocados entre Tiago e políticos influentes e detalhes do esquema usado para forçar comerciantes como seu pai a venderem seus negócios. Era apenas o começo, a tempestade perfeita que Helena havia engenhado meticulosamente por meses estava finalmente se formando no horizonte. No dia seguinte, quando a primeira matéria explodiu na primeira página do Público, Império Constâncio construído sobre ruínas de pequenos negócios, Tiago estava irreconhecível. O homem confiante, controlado, havia sido substituído por alguém agitado, paranoico, lançando acusações a todos ao seu redor. Alguém nos traiu, disse ele durante uma reunião de emergência com a diretoria. Seus olhos percorreram o rosto de cada executivo presente, detendo-se por um momento em Camila, cuja expressão permaneceu rigidamente profissional. E vou descobrir quem. Helena observava a cena com calma exterior, oferecendo apoio silencioso, enquanto internamente contava os minutos. Sabia que era apenas questão de tempo até que a suspeita se voltasse para ela, e aquele seria o momento de seu golpe final. O momento em que Tiago Constâncio descobriria exatamente quem havia destruído seu império e por quê. A semana seguinte passou como um pesadelo em câmera lenta para Tiago Constâncio. Cada dia trazia uma nova revelação, um novo escândalo, outra peça do império que começava a ruir. O preço das ações do Grupo Constâncio despencou. Clientes importantes começaram a cancelar contratos. Políticos que antes atendiam suas ligações no primeiro toque, agora não estavam disponíveis. A imprensa, que por anos havia sido domesticada com publicidade generosa e acesso privilegiado, agora o perseguia como lobos farejando sangue. Helena observava tudo com a atenção meticulosa de uma cirurgiã, monitorando sinais vitais. Cada nova matéria, cada investigação anunciada, cada aliança rompida era resultado de seus meses de trabalho silencioso. Os documentos que ela vazara estrategicamente para jornalistas, promotores e ativistas agora emergiam como provas irrefutáveis de corrupção, manipulação de mercado e práticas empresariais predatórias. No meio desse caos, Tiago se agarrava a Helena como um homem se agarra a uma tábua de salvação no meio do oceano. Ela era seu porto seguro, sua confidente, sua única aliada em um mundo que parecia ter se voltado contra ele. O fato de que ela permanecia ao seu lado, aparentemente leal e inabalável, apenas reforçava sua confiança nela. "Não sei o que faria sem você", confessou ele numa noite, enquanto bebiam vinho na cobertura que agora parecia mais uma fortaleza sitiada que um símbolo de poder. Os olhos dele, antes tão frios e calculistas, agora revelavam uma vulnerabilidade que Helena jamais imaginara ver. "Todos os outros estão pulando do barco." Helena cobriu a mão dele com a sua, sentindo uma estranha mistura de satisfação e algo que se recusava a reconhecer como piedade. "Estou aqui. Vamos superar isso juntos." A mentira saía de seus lábios com facilidade assustadora, mas havia algo novo perturbando sua determinação. A crescente percepção de que Tiago genuinamente acreditava nas palavras dela, que seu sentimento, por mais improvável que parecesse, era real. Essa percepção foi confirmada na manhã seguinte, quando ela encontrou uma pequena caixa de veludo ao lado de seu prato no café da manhã. Tiago a observava com uma intensidade quase dolorosa, enquanto ela abria a caixa, revelando um anel de diamantes que certamente custara uma fortuna. "Case-se comigo", disse ele, sem preâmbulos, sem romantismo ensaiado. Era quase uma ordem, quase uma súplica. "Quando tudo isso acabar, quando limparmos meu nome, quero recomeçar com você." Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Este não era um desenvolvimento que havia previsto em seu plano meticuloso. O anel brilhava na caixa, acusador, perturbador. Em outra vida, em outro cenário, talvez fosse um símbolo de amor. Ali, naquele momento, era uma complicação perigosa. "Tiago, eu..." Helena hesitou, genuinamente sem palavras pela primeira vez em meses. "Isso é..." "Não precisa responder agora", interrompeu ele, fechando a caixa e deslizando-a para mais perto dela. "Apenas pense nisso, por favor." Havia uma súplica na
Voz dele que fez algo se contorcer no peito de Helena. Não era exatamente remorso, ela estava muito além disso, mas a compreensão incômoda de que mesmo os monstros podiam amar, a seu modo distorcido. Aquele não era o momento para a hesitação, porém. O plano estava em sua fase final, e qualquer fraqueza agora poderia comprometer tudo. Helena guardou a caixa em sua bolsa, prometendo pensar no assunto, sabendo que nunca haveria uma resposta real para aquela proposta. Naquela mesma tarde, enquanto Tiago estava em uma reunião de emergência com o conselho diretor, Helena executou a parte mais audaciosa de seu plano. Usando o acesso privilegiado que ele lhe concedera aos sistemas da empresa, transferiu uma quantidade massiva de documentos confidenciais para servidores externos, e-mails, memorandos, contratos, tudo meticulosamente selecionado para construir um caso irrefutável, não apenas de práticas empresariais antiéticas, mas de crimes financeiros concretos. Depois, fez uma ligação que vinha adiando há semanas, para o número que havia conseguido depois de uma busca exaustiva, um número que não deveria mais existir. Alô? A voz feminina do outro lado soava cautelosa, defensiva. Luísa Prado? Meu nome é Helena Mendonça. Precisamos conversar sobre Tiago Constâncio. Um silêncio pesado seguiu-se à menção daquele nome. Não sei quem você é, mas não tenho nada a dizer sobre esse assunto. A voz agora estava fria, distante. Ele também destruiu minha vida, disse Helena rapidamente, sentindo que a outra mulher estava prestes a desligar. E agora estou prestes a destruir a dele. Achei que você gostaria de saber. Outro silêncio, mais longo desta vez. Helena quase podia sentir a batalha interna acontecendo do outro lado da linha. Curiosidade versus autopreservação, desejo de justiça versus medo de reabrir feridas antigas. Como conseguiu meu número? Perguntou finalmente Luísa, sua voz agora controlada, mas não mais distante. Da mesma forma que consegui todos os documentos que estão destruindo o império dele neste momento, sendo paciente e meticulosa. Helena fez uma pausa. Sei o que ele fez com você. Vi os registros, li os relatórios. Não foi justo. Um suspiro profundo do outro lado. Nada do que ele faz é justo, Helena. É por isso que estou vivendo em outro país, usando outro nome, tentando reconstruir uma carreira que ele esmagou por puro ego. É por isso que estou ligando, continuou Helena, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Amanhã o Ministério Público vai receber um conjunto completo de evidências sobre as atividades dele, incluindo como ele manipulou seu caso. Você poderia ser uma testemunha crucial. Você está pedindo que eu volte? Que enfrente ele publicamente. A voz de Luísa agora tremia levemente. Você não entende o que ele é capaz de fazer. Entendo perfeitamente, respondeu Helena, sentindo o peso da caixa de veludo em sua bolsa. Estou vivendo com o monstro há meses, fingindo amá-lo, apenas para chegar a este momento. Silêncio novamente. Então, surpreendentemente, uma pequena risada, não de humor, mas de reconhecimento. Você é exatamente como eu era, disse. Luísa, seu tom agora quase resignado. Antes dele me quebrar. Não estou quebrada, afirmou Helena, com uma convicção que vinha do fundo de sua alma. E você também não está. Ele só nos fez acreditar que estávamos. A conversa continuou por mais alguns minutos, terminando não com uma promessa definitiva de Luísa, mas com a abertura de uma possibilidade. Ela pensaria no assunto. Consultaria seu advogado. Consideraria retornar. Era o suficiente por enquanto. Quando Tiago retornou da reunião naquela noite, estava mais abatido do que nunca. O conselho havia votado para afastá-lo temporariamente da presidência, enquanto as investigações prosseguiam. Uma humilhação sem precedentes para um homem que fundara a empresa, que a transformara em um gigante. Eles não podem fazer isso, murmurou ele repetidamente, enquanto caminhava pelo apartamento como um animal enjaulado. Sem mim, não existe o Grupo Constâncio. Helena o observava da varanda onde estava sentada com uma taça de vinho. Quem votou contra você?
Tiago parou sua caminhada agitada, virando-se para encará-la. Todos eles, todos os malditos, incluindo Camila. Ele soltou uma risada amarga. Lealdade corporativa, não é mesmo? Camila sempre teve ambições próprias, comentou Helena, mantendo o tom casual. Deve estar vendo isso como uma oportunidade. Você não faz ideia. Tiago se aproximou, desabando na cadeira ao lado dela. Acabei de descobrir que ela está colaborando com os investigadores, oferecendo informações em troca de imunidade. Helena fingiu surpresa, embora soubesse perfeitamente bem desse fato. Afinal, fora ela quem, semanas antes, plantara as primeiras evidências que levariam os investigadores até Camila, sabendo que a mulher optaria por salvar a própria pele. Isso é... Helena hesitou, como se buscasse a palavra certa. Devastador. É traição, corrigiu Tiago, os olhos escuros agora brilhando com uma fúria contida. Mas não me surpreende. Camila sempre foi calculista, assim como Luísa. Foi ingênua. Você é a única... Ele se interrompeu, estendendo a mão para tocar o rosto dela. A única que realmente me entende. Helena permitiu o toque, inclinando levemente o rosto contra a mão dele, enquanto algo pesado e frio se alojava em seu estômago. Tiago realmente acreditava no que dizia. De alguma forma, em sua mente distorcida, ele havia reescrito a narrativa para se ver como vítima, não como predador. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se Lisboa soubesse que aquele seria um dia de acerto de contas. Helena acordou antes do amanhecer, observando Tiago dormir. Um sono inquieto, perturbado por pesadelos que o faziam murmurar e se agitar. Silenciosamente, ela se levantou, vestiu-se e pegou sua bolsa. Dentro dela, além do anel que nunca aceitaria formalmente, havia um pendrive contendo cópias de todas as evidências que já havia distribuído para autoridades e jornalistas. Seu último ato seria entregar pessoalmente esse pendrive ao Ministério Público, junto com seu próprio depoimento. Estava prestes a sair quando a voz dele a deteve. Aonde vai tão cedo? Tiago estava sentado na cama, os cabelos despenteados, os olhos injetados de um homem que mal dormira. Havia algo em seu olhar, uma suspeita nascente, um despertar lento para uma possibilidade terrível. Helena pensou rapidamente. Poderia mentir, dizer que ia comprar pão, buscar medicamentos, qualquer coisa banal. Mas algo dentro dela estava cansado de fingir. Estou indo embora, Tiago. Ele piscou como se não compreendesse as palavras. Embora? Você quer dizer, para o escritório? Não. Helena permaneceu junto à porta, mantendo distância segura. Estou deixando você. Deixando tudo isso. Tiago se levantou lentamente, como se temesse que movimentos bruscos pudessem espantá-la. Se é pelo que está acontecendo, nós podemos superar isso. Podemos ir para o exterior por um tempo. É esperar a poeira baixar. Não é por isso. Helena respirou fundo, sentindo um peso se erguer de seus ombros, o peso de meses de fingimento, de cálculo constante, de vigilância interminável sobre cada palavra e gesto. É porque eu sempre soube quem você é, desde o primeiro dia. A confusão no rosto de Tiago lentamente deu lugar a uma compreensão horrorizada. O que você está dizendo? Meu pai morreu por sua causa, Tiago. Não foi um ataque cardíaco qualquer. Foi provocado pelo desespero que você causou, pela armadilha que você criou para ele, assim como fez com tantos outros. Tiago balançou a cabeça como se pudesse negar a realidade através da simples recusa em aceitá-la. Você não sabe do que está falando. Eu nunca conheci seu pai pessoalmente. Foram decisões de negócios, nada pessoal. É sempre pessoal para quem perde tudo. Interrompeu Helena, sua voz agora firme, despida de qualquer pretensão de suavidade. Foi pessoal para meu pai, foi pessoal para Luísa Prado, foi pessoal para cada pequeno comerciante que você esmagou no caminho para construir seu império. Ao ouvir o nome de Luísa, algo mudou no olhar de Tiago. Um lampejo de compreensão, seguido por uma escuridão que Helena conhecia bem. Você...
Ele deu um passo em direção a ela, os punhos cerrados. O que você fez? Helena manteve a postura ereta, recusando-se a mostrar medo. O que você merecia. Expus quem você realmente é. Foi você? A voz dele agora tremia de raiva. As matérias, os documentos vazados, os investidores em pânico. Tudo eu, confirmou Helena, permitindo-se um pequeno sorriso de satisfação. Cada peça cuidadosamente posicionada para derrubar o grande Tiago Constâncio. Ele avançou em sua direção com uma rapidez surpreendente para um homem de seu tamanho, agarrando-a pelos braços com força suficiente para deixar marcas. Você vai destruir tudo isso agora. Vai ligar para aqueles jornalistas, para o Ministério Público, para quem quer que seja, e dizer que estava errada, que os documentos são falsos. Helena não tentou se soltar. Encarou-o diretamente nos olhos, sem medo. Os documentos não são falsos, Tiago. São seus e-mails, suas ordens, suas decisões. Tudo o que fiz foi mostrar ao mundo o que você tem feito por anos impunemente. Por quê? A pergunta veio carregada de uma incredulidade genuína, como se ele realmente não pudesse compreender por que alguém o trairia tão completamente. Eu te dei tudo. Posição, dinheiro, poder. Ofereci casamento. Helena riu, um som seco e sem humor. Você realmente não entende, não é? Nunca foi sobre o que você poderia me dar. Foi sobre o que você tirou de mim, de nós todos. Por um momento, pareceu que ele iria agredi-la fisicamente. Seus olhos escuros queimavam com uma fúria primitiva. Seus dedos se apertavam nos braços dela. Helena se preparou para o impacto, sabendo que mesmo isso seria parte de sua vitória. Mais uma evidência da verdadeira natureza dele. Mas o golpe nunca veio. Em vez disso, algo inesperado aconteceu. Tiago a soltou abruptamente, recuando como se tivesse sido queimado. Suas mãos tremiam, e em seu rosto havia uma expressão que Helena jamais esperara ver. Não apenas raiva ou choque, mas uma dor profunda, visceral. Você me usou. As palavras saíram quase como um suspiro. Todo esse tempo, como você usou tantos outros? Helena ajeitou a bolsa no ombro, pronta para partir. A diferença é que desta vez você está do lado errado da equação. Tiago desabou na beirada da cama, o corpo de repente parecendo muito menor, muito mais frágil. Eu te amei, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Realmente amei. Helena hesitou na porta. Havia algo na derrota absoluta dele que a perturbava profundamente. Não era pena, ela estava além disso, mas uma estranha sensação de vazio. A vingança que planejara por meses agora estava completa, mas o sabor era mais amargo que doce. Adeus, Tiago. Quando os investigadores chegarem, e eles virão hoje, diga a verdade. É a única chance que você tem de salvaguardar algo de sua dignidade. Ela estava prestes a sair quando a voz dele a deteve uma última vez. Espere. Tiago ergueu o olhar e havia algo diferente. Halishiu uma clareza que não existira antes. Você tem razão. Helena franziu a testa desconfiada. Sobre o quê? Sobre tudo. Ele se levantou lentamente, não mais o predador corporativo, mas um homem enfrentando a verdade sobre si mesmo pela primeira vez. Eu destruí vidas. Seu pai, Luísa, tantos outros. Sempre me disse que era apenas negócios, que era como o mundo funcionava. Mas no fundo, eu sabia. Helena permaneceu imóvel, incerta sobre onde aquela conversa estava indo, desconfiada de algum último truque, alguma manipulação final. O que você quer que eu faça agora? Perguntou ela finalmente. Me pedir perdão? Não. Tiago balançou a cabeça. Não há perdão para o que fiz a você, ao seu pai. Só estou pedindo tempo. Tempo para quê? Para fugir? Para consertar o que ainda pode ser consertado. Helena soltou uma risada incrédula. Você não pode consertar nada. O estrago está feito. Não tudo. Tiago caminhou até sua mesa, pegou um telefone e discou um número. Roberto? Tiago Constâncio. Convoque uma coletiva de imprensa para as 11 horas. Sim, hoje. Não, sem perguntas prévias. Apenas organize.
Helena observava confusa. O que você está fazendo? Tiago desligou o telefone, encarando-a com uma determinação surpreendente. O que deveria ter feito há muito tempo. Assumir responsabilidade. Nas horas seguintes, Helena testemunhou algo que jamais imaginara possível. Tiago Constâncio, o homem que construíra um império através de manipulação e força bruta, agora trabalhava freneticamente para desmantelar o próprio sistema de proteção. Ligou para seu advogado, instruindo-o a cooperar plenamente com as investigações. Enviou e-mails para o conselho diretor, assumindo responsabilidade pessoal por todas as decisões questionadas. Redigiu uma declaração pública detalhando suas práticas antiéticas e reconhecendo o dano causado. Helena observava tudo com crescente perplexidade. Por que está fazendo isso? Tiago parou por um momento, olhando-a diretamente nos olhos. Porque você está certa. E porque, apesar de tudo, o que senti por você foi real. Talvez a única coisa real que já senti na vida. A coletiva de imprensa foi um espetáculo surreal. Tiago Constâncio, o titã do mercado financeiro português, admitindo publicamente práticas predatórias, manipulação de mercado, coerção de pequenos empresários, anunciando sua renúncia de todos os cargos no Grupo Constâncio, comprometendo-se a usar sua fortuna pessoal para criar um fundo de compensação para aqueles que foram prejudicados. Ao seu lado, para choque de todos, incluindo Helena, que assistia da última fileira, estava Luísa Prado, retornada, do exílio autoimposto. Quando chegou sua vez de falar, ela não falou de vingança ou justiça, mas de redenção e reconstrução. O que Tiago Constâncio fez comigo e com tantos outros foi imperdoável, disse ela ao microfone, sua voz firme, seus olhos claros fixos nas câmeras. Mas o que ele está fazendo hoje é sem precedentes. Não apaga o passado, mas abre uma possibilidade de futuro. Nos dias e semanas que se seguiram, o Império Constâncio foi de fato desmontado, não pelos investigadores ou jornalistas, mas pelo próprio Tiago, meticulosamente, peça por peça. O grupo foi reestruturado, com novas lideranças e políticas transparentes. O Fundo de Compensação começou a contatar antigos comerciantes como Dona Zélia, oferecendo não apenas ressarcimento financeiro, mas oportunidades reais de recomeço. Helena acompanhava tudo à distância, tendo seguido com seu plano original de depor no Ministério Público. A justiça seguiu seu curso. Tiago enfrentou processos, pagou multas astronômicas, aceitou restrições permanentes para atuar no mercado financeiro. Mas, surpreendentemente, evitou a prisão graças à colaboração extensiva e ao programa de reparação que criara. 6 meses depois, quando o furacão já havia perdido muito de sua força, Helena recebeu uma mensagem inesperada. Um convite para encontrar-se com Tiago num café simples no bairro de Alfama, um mundo distante das coberturas luxuosas e restaurantes exclusivos que ele costumava frequentar. Ela hesitou longamente antes de aceitar. Parte dela insistia que não havia nada mais a dizer, que a vingança estava completa, o capítulo encerrado. Mas outra parte, uma parte que ela relutava em reconhecer, sentia curiosidade. Queria ver por si mesma se a transformação era real ou apenas mais uma manipulação elaborada. O café era um lugar despretensioso, frequentado principalmente por estudantes e trabalhadores locais. Quando Helena entrou, quase não reconheceu o homem sentado em um canto discreto. Tiago vestia jeans e camisa simples, seus cabelos agora completamente grisalhos, seu rosto marcado por novas linhas que falavam de noites sem sono e confrontos internos. "Obrigado por vir", disse ele quando ela se aproximou. Não havia tentativa de beijo ou abraço, apenas um gesto educado indicando a cadeira à sua frente. Helena sentou-se, mantendo-se alerta, estudando-o. "Por que quis me ver?" "Para agradecer", respondeu ele, surpreendendo-a. "Sei que parece absurdo depois de tudo, mas você fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Me forçou a encarar quem eu realmente era." Helena franziu senho desconfiada. "Se isso é algum tipo de manipulação..." "Não." Tiago balançou a cabeça. "Esses dias já passaram.
Estou tentando viver com honestidade agora, por mais difícil que seja. Ele fez uma pausa, tomando um gole do café simples à sua frente. Eu realmente te amei, Helena. Não da forma como você merecia, não de um modo saudável, mas foi o mais próximo que já estive de realmente me importar com alguém além de mim mesmo. Helena sentiu algo se mover dentro dela. Não perdão, não exatamente, mas talvez compreensão. Eu nunca planejei sentir nada por você, admitiu ela. Era apenas vingança, apenas justiça. Eu sei. O sorriso dele era triste, resignado. E era merecido. Cada parte. Eles conversaram por quase 2 horas. Sobre o passado, sobre as consequências, sobre as vidas que haviam sido afetadas. Tiago contou sobre seu trabalho atual. Voluntariado em uma ONG que apoiava pequenos empreendedores em comunidades vulneráveis. Helena falou sobre seu novo estúdio de design, financiado ironicamente com o dinheiro que ele lhe dera durante seus meses juntos. Quando finalmente se levantaram para se despedir, havia entre eles algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Não reconciliação, não romance renovado, mas um entendimento mútuo que transcendia as categorias simples de vítima e vilão. Eu nunca poderei desfazer o que fiz ao seu pai, disse Tiago, sua voz baixa, sincera. Mas, se houver qualquer coisa que eu possa fazer por você, qualquer coisa mesmo. Helena considerou a oferta por um longo momento. Há uma coisa. Dona Zélia, a senhora que falou na coletiva de imprensa, sempre sonhou em reabrir sua papelaria. Não por necessidade financeira agora, mas por significado. Ajude-a a realizar isso não como caridade, mas como parceria genuína. Tiago assentiu, uma faísca de algo como propósito iluminando seus olhos. Será feito. Você tem minha palavra. Sua palavra agora significa algo? Perguntou Helena, não com sarcasmo, mas com genuína curiosidade. Estou tentando fazer com que signifique, respondeu ele simplesmente. Eles se separaram na calçada em frente ao café, sem beijos, sem abraços, apenas um breve apertar de mãos que carregava o peso de tudo o que haviam vivido. Helena observou-o se afastar, caminhando a pé, misturando-se à multidão. Um homem comum agora, despido do poder e privilégios que por tanto tempo definiram sua identidade. Por um momento, sentiu uma pontada de algo indefinível. Não arrependimento, não exatamente. Talvez apenas a compreensão de que a vingança, mesmo quando justificada, mesmo quando bem-sucedida, nunca é simples, nunca é o ponto final que imaginamos. 3 meses depois, Helena recebeu um convite para a inauguração de uma pequena papelaria na Baixa, não longe de onde a loja de seu pai costumava ficar. Memórias em Sonhos era o nome do estabelecimento, uma parceria entre Dona Zélia e um investidor silencioso que Helena sabia era Tiago. Ela foi à inauguração, observando de longe enquanto Dona Zélia, radiante em seu novo começo, cortava a fita com mãos trêmulas pela idade, mas olhos brilhando de felicidade. Tiago estava lá discreto, sem chamar atenção para si, genuinamente deixando que aquele momento fosse da idosa comerciante. Seus olhares se cruzaram brevemente através da pequena multidão reunida. Não havia mais raiva ali, nem desejo, nem manipulação. Apenas reconhecimento de quem haviam sido, de quem estavam tentando se tornar. Helena sentiu uma mão tocar levemente seu ombro e virou-se para encontrar Luísa Prado ao seu lado. Nos meses desde a coletiva de imprensa, as duas mulheres haviam desenvolvido uma amizade improvável, unidas pela experiência compartilhada e pela determinação de transformar trauma em propósito. Você acha que ele realmente mudou? Perguntou Luísa, seguindo seu olhar até Tiago. Helena considerou a questão cuidadosamente antes de responder. Acho que está mudando, e talvez seja o máximo que qualquer um de nós pode fazer, tentar ser melhor hoje do que fomos ontem. Luísa assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Nunca imaginei que estaria no mesmo ambiente que ele novamente sem sentir ódio. Nem eu, admitiu Helena. Mas parece que há mais caminhos além da vingança ou do amor. Elas permaneceram lado a lado, observando a celebração, duas mulheres que haviam sobrevivido à tempestade,
e encontrado não exatamente paz, mas uma espécie de resolução. Uma aceitação de que algumas histórias não terminam em felizes para sempre clássicos, nem em tragédias absolutas, mas em algo mais nuançado, mais real. A possibilidade contínua de redenção, a jornada interminável de compreender o que significa ser humano, com todas as falhas e potenciais que isso implica. Semanas depois, Helena estava em seu novo estúdio, trabalhando em designs para uma coleção de moda sustentável. Ironicamente, o projeto que Tiago havia inicialmente usado como pretexto para trazê-la para sua órbita. O estúdio era pequeno, mas luminoso, cheio de plantas e tecidos coloridos, tão diferente dos ambientes, frios e impessoais do grupo Constâncio. Seu telefone tocou. Era Tiago. Eles não falavam diretamente desde o dia da inauguração da papelaria, embora trocassem ocasionalmente mensagens sobre questões práticas relacionadas aos projetos de reparação. Helena, a voz dele estava estranhamente tensa. Estou no hospital. Dona Zélia teve um AVC. Helena sentiu o coração apertar. Nos últimos meses, desenvolvera um afeto genuíno pela idosa, visitando-a regularmente na papelaria, ouvindo histórias do bairro do tempo de seu pai. Estou indo agora mesmo, disse, já recolhendo sua bolsa. Qual hospital? Hospital da Luz. Consegui para ela o melhor atendimento. Helena tomou um táxi e 40 minutos depois encontrou-se no saguão sofisticado do hospital particular. Tiago a esperava, o rosto tenso com preocupação genuína. Como ela está? Perguntou Helena, ignorando as formalidades. Estável. Os médicos dizem que foi leve, que há boas chances de recuperação completa. Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Mas ela está perguntando por você. Na verdade, está insistindo em falar com nós dois, juntos. Helena franziu o senho, confusa, mas seguiu Tiago pelos corredores impecáveis até o quarto privativo, onde Dona Zélia repousava. A visão da senhora, normalmente tão vibrante e falante, conectada a monitores e soros, fez algo se contrair dentro dela. Ah, finalmente! A voz de Dona Zélia estava mais fraca, mas seu espírito claramente intacto. Venham aqui, os dois. Helena se aproximou da cama pelo lado direito, Tiago pelo esquerdo. Dona Zélia estendeu as mãos, segurando uma de cada um deles. Tive um susto, disse ela com um pequeno sorriso. E susto tem o dom de clarear a mente. Vida é curta demais para ficar carregando certos pesos. Tiago e Helena trocaram olhares confusos sobre a cama. Do que está falando, Dona Zélia? Perguntou Helena gentilmente. Estou falando de vocês dois, suas criaturas teimosas. A idosa apertou ambas as mãos que segurava. Vejo como se olham. Vejo o que ainda existe ali, mesmo que vocês mesmos não queiram ver. Helena sentiu o rosto esquentar. Dona Zélia, a senhora está confundindo as coisas. Tiago e eu temos um passado complicado. Complicado. A idosa bufou com uma energia surpreendente para alguém que acabara de sofrer um AVC. A vida toda é complicada, menina. Se esperarmos tudo ficar simples e arrumadinho para viver, morreremos esperando. Tiago parecia igualmente desconfortável. Dona Zélia, o que aconteceu entre Helena e eu? Foi terrível, foi doloroso, foi injusto. Sei disso tudo. Dona Zélia o interrompeu impacientemente. Também sei que vocês dois são as pessoas mais diferentes que já conheci, em comparação a quem eram 6 meses atrás. Ela voltou o olhar para Tiago. Você era um monstro de arrogância e agora é um homem tentando fazer o certo, dia após dia, sem esperar aplausos ou perdão. Depois olhou para Helena. E você, menina, estava tão consumida pelo ódio que mal podia respirar. Agora está aprendendo a viver novamente, a criar ao invés de destruir. Helena abaixou a cabeça, sentindo as palavras penetrarem em lugares que tentara manter fechados. Não estou dizendo que devem sair daqui e se casar, continuou Dona Zélia, sua voz agora mais suave. Estou dizendo que merecem a chance de descobrir quem são agora, um para o outro, sem o peso do passado, sem os papéis de vítima e vilão. Quando saíram do hospital, horas depois, Helena e Tiago caminharam lado a lado pelo estacionamento em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos.
A noite estava clara, o céu de Lisboa excepcionalmente estrelado para uma metrópole tão iluminada. Ela é surpreendente, comentou Tiago finalmente com um pequeno sorriso. Sempre foi, concordou Helena, desde que a conheci. É o tipo de pessoa que vê além das superfícies. Eles chegaram ao carro dele. Não mais uma limusine com motorista, mas um modelo simples, discreto, que ele próprio dirigia agora. Posso te dar uma boleia? Ofereceu Tiago hesitante. Helena considerou a oferta. Seria tão fácil recusar, chamar um táxi, manter a distância segura que haviam estabelecido nos últimos meses. Mas algo nas palavras de Dona Zélia reverberava dentro dela, sobre pesos, sobre descobrir quem eram agora. Sim, respondeu finalmente. Obrigada. A viagem até seu apartamento transcorreu em silêncio confortável. Quando chegaram, Tiago desligou o motor, mas não fez menção de sair do carro. Helena também permaneceu sentada, como se ambos estivessem esperando algo, algum sinal sobre o que deveria acontecer a seguir. Ela estava certa, você sabe, disse Tiago finalmente, olhando através do para-brisas para a noite de Lisboa. Sobre quem éramos, sobre como mudamos. Helena assentiu lentamente. Sim, mas isso não apaga o passado. Não, não apaga. Tiago virou-se para encará-la, seus olhos escuros agora despidos da arrogância que antes os caracterizava. Mas talvez não precise apagar. Talvez possamos construir algo novo, algo diferente. Helena sentiu seu coração acelerar. Não sei se isso é possível, Tiago. Nem eu. Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformava seu rosto, suavizando as linhas duras que anos de poder e controle haviam esculpido. Mas gostaria de descobrir, um dia de cada vez, sem pressa, sem pressão, sem expectativas. Helena olhou para ele por um longo momento, vendo não mais o Tiago Constâncio que havia destruído a vida de seu pai, não mais o predador corporativo que havia usado e descartado pessoas como peças em um jogo, mas o homem que ele estava tentando se tornar, imperfeito, ainda lutando com seus demônios, mas genuinamente mudado. Um café, disse ela finalmente. Podemos começar. Com um café. Amanhã. O sorriso dele se alargou, iluminando seus olhos de uma forma que ela nunca vira antes. Amanhã, concordou. Helena saiu do carro e caminhou até a entrada do prédio. Na porta, virou-se para vê-lo ainda observando-a, esperando que entrasse em segurança antes de partir. Um pequeno gesto de consideração que o antigo Tiago jamais teria demonstrado. Enquanto subia em seu apartamento, Helena refletiu sobre a imprevisibilidade da vida. Como havia começado aquela jornada com um único propósito, vingança, apenas para descobrir que o caminho levava a lugares que jamais imaginara. Não amor, não, ainda, talvez nunca. Mas possibilidade. Redenção. A chance de descobrir que tipo de história eles poderiam escrever juntos, não como predador e presa, não como vilão e heroína, mas como duas pessoas profundamente marcadas pela vida, tentando encontrar algo de valor nas cinzas do que havia sido destruído. Em seu bolso, o telefone vibrou com uma mensagem. Era de Tiago. O café mais simples da cidade. Nada de luxos, nada de passado. Apenas nós, como somos agora. Helena sorriu, respondendo simplesmente. Perfeito. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo que havia esquecido como era. Esperança. Não, uma esperança ingênua, não uma certeza de finais felizes, mas aquela esperança mais madura, mais resiliente, que vem depois da tempestade. A compreensão de que mesmo as histórias mais sombrias podem às vezes encontrar luz. Que mesmo os caminhos iniciados na vingança podem surpreendentemente levar à redenção. E talvez, apenas talvez, ao amor verdadeiro.